Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um Pão Nosso, uma grande satisfação ter todos vocês por aí, um excelente dia, um dia maravilhoso, uma sexta-feira incrível para todos nós, como nós realizamos todas as sextas-feiras, semanalmente. Já pelo 20º encontro, nós vamos dar início à nossa live, né, dos estudos da obra de André Luiz. Seja muito bem-vinda. O Jefferson também está por aí, a Ana Lúcia. O Jefferson chegou cedo, foi. A Ana Lúcia que está por aí. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nós vamos começar assim com gás total, com pique total, o estudo do capítulo 19 da obra Pão Nosso, do benfeitor Emmanuel. Mas antes da gente começar esse estudo, que eu amo fazer, a gente vai fazer uma prece inicial. Jefferson, hoje você não vai levar falta, né? Hoje você tá aí, bem cedinho. Muito obrigada pela companhia. Aninha, meu amor, um beijo para você. A Joyce, que tá entrando aí também, um grande beijo. Nós vamos aqui nos organizando para começar, então, o trabalho bendito dessa manhã. A gente tem, assim, um final de semana cheio de muita luz, né? De muita paz, harmonizados, equilibrados. Para isso, a gente vai começar fazendo a nossa prece. Quem quiser pode fechar os olhos, se não quiser também não precisa fechar os olhos. Fica aí, mentaliza cada palavra, para que ela se estenda também para aqueles que estão convivendo conosco, encarnados e desencarnados. Então vamos levar o pensamento ao alto, conectar os nossos corações aos milhares de corações que nesse momento vibram amor e paz pela humanidade inteira. Lembrar dos nossos irmãos que ainda se encontram nos leitos dos hospitais, as vítimas de todas as mazelas físicas e espirituais, que Jesus, o médico das almas, possa assisti-los e socorrê-los na sua misericórdia infinita. E que nós todos, que nos encontramos aqui reunidos para realizar esse estudo, possamos receber da espiritualidade amiga a inspiração, o amparo e a luz de que necessitamos para o nosso equilíbrio e a nossa harmonia. Que haja em nós fé e coragem para enfrentarmos os dias que nos aguardam. Que Jesus nos ilumine e nos ampare com as bênçãos do benfeitor Emmanuel. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigada a vocês que estão por aí. Deixa eu arrumar aqui minha internet, que ela tá meio ruinzinha, mas a minha internet está meio ruinzinha, ela estava pausando. Então agora eu acho que ela vai ficar melhor, porque eu dei uma arrumada aqui. Então, gente, para quem tá chegando aí pela primeira vez, eu tô vendo que a Kelly entrou aí, a Kelly também aparece, né? De vez em quando eu vejo a Kelly aí, quase todos os estudos. A Vanessa também tá por aí, tá sempre com a gente, né? Aí, fiel. A Kelly também tá sempre com a gente. A Alessandra, o Jefferson, que chegou por aí, foi cedo, foi o primeiro que entrou hoje na live do Pão Nosso. A todos vocês que estão por aí, a Joyce. E para quem está chegando pela primeira vez, o livro Pão Nosso, ele faz parte da coleção Fonte Viva. Eu vou repetir isso aqui em toda live, porque sempre tem gente nova. O livro Pão Nosso, ele faz parte da coleção Fonte Viva do benfeitor Emmanuel. A primeira obra é Caminho, Verdade e Vida, a segunda é Pão Nosso, a terceira é Vinha de Luz, a quarta é Fonte Viva e a quinta é Ceifa de Luz. São 5 obras. Essas obras, em todas elas, o benfeitor Emmanuel comenta passagens do Evangelho, do Novo Testamento. E ele faz comentários riquíssimos, porque são textos curtos, mas que dão muita discussão. São textos que trazem verdadeiras pérolas, né, de conhecimento acerca do Novo Testamento. E ao mesmo tempo que o Emmanuel é um exímio comentador do Evangelho, ele é um terapeuta humano, porque ele entende a alma humana como ninguém. E ele faz isso através das linhas do Evangelho. A gente resolveu estudar o Pão Nosso antes de Caminho, Verdade e Vida, porque o Pão Nosso é uma obra muito conhecida no meio espírita, é uma obra que a gente nós utilizamos em muitos momentos das nossas atividades na casa espírita. Às vezes lemos
as mensagens antes dos evangelhos, antes das palestras, e normalmente é um livro muito comum, né, até na nossa vida cotidiana, para fazer evangelho no lar, por exemplo. Então, a gente está estudando aí já 20 encontros. Nós estamos a 20 encontros juntos. Eu espero em Deus que a gente consiga permanecer até concluir o livro Pão Nosso. A gente consiga manter o mesmo horário, né, no mesmo dia e com o mesmo pique. Porque para mim é uma alegria muito grande. Quem me conhece e assistiu às lives anteriores sabe o tanto que eu sou fã do Emmanuel, especialmente dessa coleção, tanto da coleção que estuda o Evangelho, quanto da coleção que estuda a obra básica. Porque ele tem uma coleção toda voltada para a obra básica, para comentários do Evangelho, do livro dos Espíritos, do livro Céu e Inferno, e por aí vai. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Então, hoje, nós vamos estudar o capítulo 19. Quem tem aí o livro Pão Nosso em mãos, quem tá com o livro Pão Nosso em mãos, ou que baixou, né, fez o download, que é muito fácil encontrar para fazer download, ou quem tem mesmo o livrinho, eu tenho esse, eu tinha um bem antiguinho mesmo, assim, tipo da década de 90, né, eu acabei doando para o Centro Espírita, e era um livro que eu tinha muito apego, porque era um livro que estava cheio de anotações, que nem esse aqui, olha, minha gente, meus livros são todos assim, riscados, cheios de anotações. Aí eu acabei doando para o centro e eu acho que a Bárbara acabou ficando com ele, que é uma companheira nossa lá de trabalho. E hoje a gente vai, então, estudar o capítulo 19, que o título é Falsas Alegações. O que são falsas alegações? Quando é que a gente constrói uma falácia? É quando a gente começa a alegar coisas que não são verídicas, que não são verdadeiras. O título desse capítulo 19 do livro Pão Nosso, título que o Emmanuel dá é Falsas Alegações. O Emmanuel nunca dá um título à toa, em nenhuma obra dele. Em nenhum dos seus textos ele dá um título de maneira aleatória. Escolher aqui um título qualquer. Não, todos os títulos têm um porquê. E hoje a gente vai nós iremos entender o porquê que ele deu o título Falsas Alegações ao capítulo 19. Como as obras da coleção Fonte Viva são obras que têm como pretexto passagens do Novo Testamento, passagens do Evangelho, nessa aqui ele traz uma passagem de Lucas, que está no capítulo 8, versículo 28. Essa passagem é aquela passagem do endaimonado Gerazeno, em que Jesus, expulsa os espíritos que acompanham aquele rapaz. E o título que eu falei, o que eu acabei de falar para vocês, né, é endaimonado, está correto, porque a expressão, né, não é demônio. A gente foi adaptando, né? Demônio seria um sinônimo para essa palavra, mas essa expressão ela é utilizada como sinônimo de divindade, de gênio, de espírito, ou de mau espírito, ou de demônio. Mas essa passagem do Evangelho de Lucas, o capítulo 8 do Evangelho de Lucas, trata justamente do encontro de Jesus com o endaimoniado Gerazeno. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá em Lucas, capítulo 8. Porque a palavra é daimon, né? E daimon é uma palavra grega que significa justamente espírito, gênio, e foi mais recentemente atualizada para demônio ou mau espírito. Então, aqui, o Emmanuel traz um versículo. É o versículo 28 do capítulo 8 de Lucas como pretexto para falar acerca das falsas alegações. E o versículo diz assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Essa passagem é uma passagem que está descrita no capítulo 8. Jesus e os apóstolos estão navegando na direção dos Gerazenos, que era ali uma região, né, que ficava de frente ali para Galileia. É uma região que fica de frente para o mar da Galileia. Isso está descrito lá no capítulo 8 de Lucas. Ao descer sobre o solo, ao descer em terra, né, quando chega à margem da praia, veio ao encontro de Jesus, um certo varão da cidade, um moço, um rapaz, que tinha
daimones. Daimones são espíritos, né, obsessores que o acompanhavam. Não vestiu túnica durante bastante tempo, nem permanecia em casa, mas nos sepulcros. Quando esse rapaz obsidiado viu Jesus, gritando, prosternou-se diante dele, se ajoelhou diante de Jesus e disse com grande voz: O que queres de mim, Jesus, filho do Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Pois tinha ordenado ao espírito impuro sair do homem, já que em muitas ocasiões o tinha arrebatado. Esse rapaz, Jesus, ordena que os espíritos o deixem, porque durante muito tempo ele estava subjugado por esses espíritos. E aí Lucas comenta que o rapaz era amarrado em correntes e estava sob guarda com grilhões para os pés, mas rompendo as cordas era impelido pelo daimone, pelo espírito, aos lugares ermos. Então ele andava perambulando, né, andando a ermo, pelas ruas, pelas cidades, pelas florestas, ali ao derredor da região dos Gerazenos, que ficava ali de frente para o mar da Galileia. Perguntou-lhe Jesus, essa passagem todos nós conhecemos, perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Perguntou para o Espírito, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos daimons. E aqui há obviamente, algumas observações para fazer, né? Primeiro, porque os espíritos não entram na gente, eles se conectam pelo pensamento. Isso aqui é uma expressão, né? Não dá para entender literalmente. E aqui Jesus, então, ordenou para que eles partissem para o abismo. Essa passagem todos nós lembramos, porque é a passagem em que Jesus pergunta aos espíritos que acompanhavam aquele rapaz, qual é o seu nome? E ele responde, Legião, porque somos muitos. Então, é desse trecho que Jesus retirou que o Emmanuel retirou o versículo que ele vai comentar hoje, no capítulo 19. Que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Essa fala, que em realidade não é do jovem, mas do espírito que o obsidiava, traz para todos nós algumas reflexões. Primeira delas, o que é que nós temos com Jesus? Porque ele pergunta assim, o que tenho eu contigo? O que é que nós temos com Jesus? Qual é a nossa relação com Cristo? Como nós temos estabelecido essa relação com Cristo? De que modo? E ele ainda diz assim, assume que Jesus é filho do Altíssimo e ainda diz assim, peço-te que não me atormentes. Se a nossa relação com Jesus é de tormenta ou de aflição, se a nossa relação com Cristo, de um modo geral, com o seu evangelho é tormentosa, nós precisamos rever a nossa relação com ele. Porque muitos de nós nos punimos, muitos seres humanos vivem no planeta Terra se punindo em decorrência dos ensinamentos encontrados no Evangelho. É um processo de automutilação, de autopunição. E o Evangelho de Jesus veio para libertar o homem das próprias trevas, não para puni-lo. Isso é uma coisa que a gente precisa compreender. Aqui o Espírito diz a Jesus, peço-te que não me atormentes, porque o Espírito sabia da moralidade superior do Cristo. E sabia que ele tinha condições de afastar aquela legião de espíritos daquele jovem atormentado, que vivia acorrentado, e mesmo acorrentado, às vezes se soltava pelo processo obsessivo e saía perambulando, né, às vezes quase seminu, porque a túnica era como uma espécie de anágua, era aquela roupa mais fininha, bem colada ao corpo, que se vestia por cima o restante das vestimentas, né? Então ele não usava túnica, então andava às vezes praticamente nu, perambulando pelas ruas daquela região ali, nas proximidades do Mar da Galileia. Aqui a gente tem o contexto de onde o Emmanuel retirou o versículo 28 do capítulo 8 de Lucas. É justamente do endemoniado Gerazeno,
que está obsidiado ou está possesso pelo espírito do mal, ou pelos maus espíritos, que se identificam como legião. Então, olha só, o que o Emmanuel comenta? O Emmanuel vai comentar dessa passagem. Que tenho eu contigo, né? Esbraveja o espírito atormentado. E aí a gente começa já refletindo. O que nós temos? Qual é a nossa parte com Cristo? Qual é o tipo de relação que eu tenho estabelecido com Jesus? Qual é a relação que eu tenho estabelecido com o seu evangelho? Qual é o tipo de relacionamento que eu tenho estabelecido com ele? Pois bem, o Emmanuel comenta assim: o caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. Ele diz que aqui há muitos aspectos dignos de estudo nessas indagações furiosas que o espírito, né, que esse espírito faz ao Cristo. Quais são essas indagações? Que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? E eu acabei de pedir para que a gente fizesse essa reflexão. O que nós temos com Cristo? Qual é a nossa parte com Cristo? Qual é a nossa relação com Cristo? Então vamos lá. O Emmanuel ainda diz: a circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. E aqui eu fiquei pensando, olha, discípulos sinceros do Cristo são aqueles que no mundo, independente da religião que professem, da religião que vivam, independente dessa postura diante da vida, independente da sua religião, discípulos sinceros do Cristo são aqueles que buscam viver o bem em todas as circunstâncias. São aqueles que buscam colocar em prática aqueles ensinamentos do Rabi da Galileia: fazer aos outros somente aquilo que eu gostaria que os outros me fizessem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança contra os nossos inimigos. Orar pelos que nos caluniam e pelos que nos perseguem. Os ensinamentos de Jesus. O discípulo sincero é aquele que busca viver segundo os preceitos do Evangelho do Cristo, segundo o modelo e guia da humanidade, que é Jesus. Pois bem, aqui o Emmanuel está dizendo que essa circunstância de suplicar a Jesus que não atormentasse requer muita atenção. Por quê? Porque o que parece para alguns tormento, esses convites que o Cristo nos faz, por exemplo, no Sermão da Montanha. Quais são os convites que Jesus nos faz no Sermão da Montanha? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Suportar com resignação as nossas aflições. Obviamente, uma resignação ativa. Jesus está falando de resignação ativa, daquela que a gente vai em busca da solução, daquela que a gente enfrenta o problema, mas sem o desespero, né, sem a revolta. Bem-aventurados os aflitos. Então, Jesus nos convida para ter resignação. Bem-aventurados os mansos. Jesus nos convida para a mansidão. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Jesus nos convida para a pacificação do próprio coração. Não é a passividade, é a pacificação do próprio coração. Jesus faz esses convites e só se atormenta com esses convites aqueles que ainda não compreenderam que o objetivo da nossa reencarnação, o objetivo da nossa encarnação, questão 132 de O Livro dos Espíritos, o objetivo da nossa encarnação é a perfeição. Nós estamos nesse processo, caminhando nesse processo de luta contínua, porque todo dia é uma batalha, e é uma batalha contra nós mesmos, não é contra os outros. Aliás, não é nem contra, é uma batalha a favor de nós mesmos. Nós estamos nessa labuta diária a nosso favor, a favor da nossa construção, a favor da nossa melhoria, né? A favor da nossa caminhada evolutiva. Então, o objetivo da encarnação é a perfeição, dizem os espíritos. Em alguns momentos, nós iremos passar por processos expiatórios, porque aquele que infringiu a lei divina, todos nós, né, gente? Venhamos e convenhamos. Todos nós. Às vezes eu fico meio assustada com as posturas muito irônicas e críticas que eu vejo nas redes sociais, principalmente por parte de algumas pessoas
que não fazem nada, absolutamente nada. Bom dia, Joaquim, seja bem-vindo. A Neide também e a Tailane. Um grande abraço. Eu fico, às vezes, muito preocupada com a postura de algumas pessoas que não fazem absolutamente nada para transformar o mundo em um lugar melhor. Nada. Só pensam no seu próprio umbigo, vivem de maneira egocêntrica e individualista, vivendo apenas para si e criticam a atitude de pessoas que estão tentando, de alguma maneira, fazer algo que beneficie a coletividade. Eu estou falando isso por quê? Porque recentemente a gente andou lendo aí em algumas redes sociais algumas críticas a respeito da campanha do Setembro Amarelo. E a pessoa dizia na crítica que é muita hipocrisia dessas pessoas que pegam o mês de setembro para fazer campanha para as pessoas que se suicidam, campanha para o suicídio, campanha de prevenção ao suicídio, campanha do Setembro Amarelo, e fazem isso apenas em setembro, e o resto do ano inteiro as pessoas ficam aí sofrendo e se suicidando e ninguém faz nada. E aí ela diz no final, por exemplo, eu prefiro muito mais confiar e estender a minha simpatia àquelas pessoas que me escutam o ano todo. Então ela tá falando o tempo todo em primeira pessoa. E aí eu fiquei pensando, sabe, gente? As pessoas são ignorantes, né? Porque eu acho que a pessoa dessa não é maldosa, ela é ignorante. E a ironia e o deboche já caracterizam um espírito um tanto quanto, né, perturbado. Mas a gente desconta, dá um desconto. Mas a campanha do Setembro Amarelo, até falei isso na nosso encontro passado. A campanha do Setembro Amarelo, a campanha de valorização da vida, e eu estou falando especificamente dentro do âmbito da doutrina espírita, a campanha de valorização da vida que se realiza todos os anos em setembro é uma eclosão, é a culminância de um momento de atividades que ocorrem durante o ano inteiro. Todas as pessoas que conhecem o Sheila sabem que nós temos atendimento fraterno semanalmente, durante o ano inteiro, não tem feriado, não tem Natal, não tem dia santo, nada. E o atendimento fraterno justamente para as pessoas com depressão, com ansiedade, com ideação suicida. Nós temos trabalhos específicos para isso. Tem um grupo de estudo, que é um grupo de apoio, intitulado Grupo de Estudo e de Apoio Joana de Ângeles, que a gente realiza os encontros 2 vezes por mês. É um grupo de estudo, mas também é um grupo de apoio, que acontece no primeiro e no terceiro domingo do mês. Nunca deixou de acontecer, porque acontece pelo Zoom. Como o atendimento fraterno nunca deixou de acontecer, porque acontece pelo WhatsApp. São 4 números disponíveis de atendimento fraterno. Fora isso, a gente tem todo um trabalho de acolher, de amparar, evangelho terapia. A gente tem os evangelhos especiais que nós vamos fazer na casa das pessoas. Tá o Joaquim aí que não nos deixa mentir. Quantas vezes nós fomos a Capitão de Campos realizar os evangelhos especiais? Agora, durante a pandemia, eu perdi a conta de vezes que eu já fui na casa das pessoas fazer atendimentos e fazer evangelhos especiais em decorrência, inclusive, dessas questões de depressão, né, e de uma série de outras questões. Então, a gente realiza essas atividades todas durante o ano inteiro e culmina em setembro. Culmina porque a Organização Mundial de Saúde criou o Setembro Amarelo, né, que é em setembro, em decorrência do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Combate, né, de Prevenção ao Suicídio, e a gente faz isso irmanado com os esforços do CVV, que é uma instituição digna de toda a nossa admiração, somando com as atividades do CVV. Fora isso, gente, o mês de setembro se apresenta como mês de culminância dessa campanha, porque em dezembro é o mês em que mais ocorrem suicídios no planeta Terra, é no mês de dezembro. Então, a gente antecipa, previne esse processo de dezembro em setembro. E aí, quem não sabe de nada disso, fala bobagem, né? Fica falando bobagem, fica falando besteira. Então, a gente tem que se perguntar, o que eu tenho com Cristo? Qual é a minha parte com Ele? Eu estou no mundo só para criticar? Eu estou no mundo só para apontar defeito? Ou eu sou só mais um para criticar, só mais um para apontar defeito? Ou eu sou aquele que vai agir? Ou eu sou aquele que vai realizar? Ou eu sou aquele que vai tomar a iniciativa de procurar fazer o bem, pelo menos onde eu estou? De numa discussão ir lá e apaziguar? De numa fofoca ir lá e cortar o fuxico?
né, de num processo de assédio ir lá e tentar mediar as coisas. Eu sou aquele que vou desenvolver o meu caráter, né, com aspectos positivos da minha personalidade, eu sou aquele que vou estacionar. Então, qual é a parte que eu tenho com Jesus? Porque ele pergunta assim: o que eu tenho contigo, Jesus? E nós, o que nós temos com Jesus? Qual é a nossa parte com Jesus? O que a gente tem colaborado para transformar o evangelho dele na ação cotidiana do nosso dia a dia? Para transformar a nossa vida em instrumento, né, de amor, de afeto, de amparo, de consolo para as pessoas que estão ao nosso redor. O que eu tenho contigo, Jesus? É a pergunta de Jesus nesse versículo 28 do capítulo 8 de Lucas. E aí o Emmanuel, ele diz que aqui, quando ele diz, o Espírito diz, peço que não me atormentes, é porque muitos de nós acham que o convite do Cristo, o convite do seu evangelho para nossa renovação íntima, para nossa melhoria, para nossa mudança de conduta, o convite de Lucas, o convite de Jesus no evangelho de Lucas é para nossa mudança, é para nossa reforma interior, é para nossa melhoria. Eu tenho um ditado, não sei, um adágio popular que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Se você vive no mundo só esperando que os outros te sirvam, se você vive no mundo esperando que as pessoas te entreguem tudo nas mãos, se a gente vive no mundo afundado em preguiça e em comodismo, se a gente vive no planeta sem colaborar em absolutamente nada para benefício das pessoas, primeiro da nossa família, primeiro das pessoas que nos cercam e depois da humanidade, porque não adianta querer ajudar a humanidade se você não consegue ajudar a sua mãe, a sua avó, o seu pai, o seu irmão dentro de casa. Porque o primeiro laboratório da alma é o lar. Não é à toa que a gente nasce numa família, porque são primeiro com eles que nós precisamos nos reajustar. E reajustar significa perdoar, significa crescer junto com aquela pessoa, porque nem todo mundo tem a mesma amplitude de compreensão das coisas que nós temos. Às vezes você compreende de um jeito, a pessoa compreende do outro, mas o nosso papel é sempre auxiliar, é sempre ajudar. Então, só se atormenta com os convites do Evangelho de Jesus. Jesus, além de ser o maior filósofo que a humanidade já conheceu, o maior terapeuta da humanidade, né? Tudo que você procurar de filosofia existencialista está no Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus não é só um livro sagrado, é um livro de estudo, é um livro de compreensão da alma humana, é um livro de mergulho na alma humana. É que as pessoas transformaram o Evangelho em um instrumento de punição e de castigo, né? Usa o evangelho para punir o outro, para castigar o outro, para ameaçar o outro. E não é isso. O propósito não é esse. Então, só se atormenta com a presença do Cristo, aquele que ainda não compreendeu que o evangelho de Jesus é um convite para o mergulho interior. É dentro de nós. E para a transformação, para a nossa mudança, para a nossa melhoria. Porque nós viemos para o mundo, foi para isso. Então, a gente precisa compreender, o nosso papel aqui é de melhorar. A questão 132 do Livro dos Espíritos diz que o objetivo da encarnação é a perfeição. Então, a gente vai encarnar e reencarnar, encarnar e reencarnar, tantas vezes quantas vezes forem necessárias para a gente se aperfeiçoar. Muito bem. Aí o Emmanuel diz assim: quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? Imagina Jesus infligindo tormentos a quem quer que seja. A doçura, a candura reencarnada na Terra. Só se aflige com a presença do Cristo aquele que não compreendeu qual é o papel dele diante de nós e qual é a nossa tarefa diante do Cristo. Então ele diz assim: quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E no caso, trata-se, no caso da passagem de Lucas, né, quando o endaimoniado, porque essa é a palavra, endaimoniado, Gerazeno, quando ele pergunta a Jesus: que tenho eu contigo, peço-te que não me atormentes, se tratava de uma entidade ignorante e perversa. É só olhar naquela passagenzinha que Jesus pergunta assim: qual o teu nome? E ele diz: Legião, porque somos muito. Tá aí, no capítulo 8 de Lucas, é nessa passagem. Ali se tratava, como ele diz aqui: oi, Jordana, bom dia Thalita, bom dia, Tamires. Estão todos chegando por aí, né? Estamos aqui andando, estamos na metade do estudo. Aqui a gente tem Emmanuel dizendo: tratava-se de uma entidade ignorante e perversa que nos íntimos desvarios, gente,
íntimos desvarios, muito já padecia por si mesma. Olha só como isso aqui é importante. Os nossos desvarios íntimos, por si só, já são a nossa própria aflição. Por isso que a gente compreende que nem todos os aflitos serão consolados. Por quê? Porque o aflito que se desespera, o aflito que se revolta, o aflito que espragueja, o aflito que resmunga, o aflito que reclama, já tem na aflição o próprio tormento. E aí ele acrescenta a esse tormento a revolta, a reclamação, a queixa. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi, que eu acho que é muito útil para todo mundo. Reclamar. Porque eu gosto muito de estudar o significado das palavras. Eu dei aula de latim muito tempo, de 5 anos. Dei aula de latim durante 5 anos. Na Universidade Federal e depois na Universidade Estadual. Foram 5 anos dando aula de latim, então eu comecei a estudar muito a questão da etimologia das palavras. Do hebraico, do aramaico, do grego e do latim. Reclamar, clamar significa chamar. E o re é a ideia de novo, né? De novo. Então, todas as vezes que nós reclamamos de alguma coisa, a gente chama aquela coisa novamente para a nossa vida. Vocês entenderam? E a palavra tem poder. A palavra é energia em movimento. Todas as vezes que a gente reclama, a gente está chamando de novo aquela mesma situação, aquela mesma circunstância para a nossa vida. Então, quem bem souber, para de reclamar. Age. Então, aqui a gente tem. Tratava-se de uma entidade perversa que já nos próprios desvarios íntimos, na própria aflição, no próprio tormento, já padecia por si mesma. Ela não precisava de mais nada, porque a própria loucura, o desvario, a queixa, o azedume, a revolta, a reclamação, tudo isso em si já era sofrimento. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem assim? Elas não precisam de muita coisa para se atormentarem, porque elas já vivem atormentadas pelos próprios conflitos. E ele diz, a vizinhança do mestre, né, a aproximação do mestre, daquele espírito que se identificou como legião, a aproximação do mestre trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência. O espírito que atormentava aquele jovem, né, aquele jovem da passagem de Lucas, o jovem Gerazeno, a luz do Cristo ilumina a consciência desse espírito e ele se dá conta do tormento que ele vivia. De uma consciência, como ele diz aqui, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. Então, esse espírito que atormentava o jovem Gerazeno, ele, ao perceber a aproximação de Jesus, ele começa a se dar conta do martírio da própria consciência e se enxerga atolado no pântano de crimes que ele vinha cometendo e, claro, em todas as suas falhas, em todos os seus tormentos tenebrosos, em todas as suas atitudes tenebrosas que acabaram causando-lhe aquele estado de loucura, né? E que, por sua vez, atormentava aquele jovem que estava obsidiado. Obviamente que a gente tem aí um processo obsessivo que se dá por uma questão de sintonia. Um rádio, quando você liga e pega o botãozinho do dial e vai tentar sintonizar em um FM ou em um AM, você vai procurando ali os canais e à medida em que você vai passando, você vai ouvindo chiado, até que chega um momento em que você encontra a rádio. Eu sei que quase ninguém usa mais rádio hoje em dia, mas era assim que eles funcionavam, né? Pelo menos na minha época. Então, você vai sintonizando e encontra ali o canal. Sintoniza e vem ali aquela comunicação límpida, sem interferência, porque você acertou a sintonia. Ocorre o mesmo no processo de obsessão. A gente começa a emanar pensamentos, aí a gente vai emanando uns pensamentos de tristeza, pensamento de angústia, pensamento de pavor, pensamento de medo. E esses pensamentos, eles vão procurando sintonia. E às vezes tem um espírito passando lá na porta de casa, lá do lado de fora, e você tá com aquele pensamento, né, muito constante de tristeza, de angústia,
E aí o espírito lá do lado de fora, passando lá no outro lado da rua, olha, tem ali uma antena com a qual eu posso me conectar. E aí ele, ao invés de seguir o caminho dele, ele entra na casa da gente. E através das nossas antenas mentais se sintonizam conosco. E nós passamos, então, a sofrer um processo da influência, né, do pensamento daquele espírito, que vai agravar a nossa situação mental. Porque é assim que se processa essa junção, né, essa proximidade com os espíritos obsessores. É assim que ocorre. Então, gente, ele diz aqui, o Emmanuel, quando Jesus se aproxima daquele rapaz que está obsidiado pelos espíritos que se identificam como legião, quando Jesus se aproxima com a sua luz, o espírito passa então a contemplar a própria consciência que está atolada num pântano de crime e defecção tenebrosa. A luz castigava-lhe as trevas interiores. A luz do Cristo fazia com que ele percebesse as próprias trevas interiores, revelando-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração, a nudez espiritual. Aquele espírito que atormentava aquele jovem, ao ver Jesus se aproximando, percebe a sua miséria espiritual, se percebe nu, desnudado pela luz do Cristo e percebe a sua pequenez. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós nos sentimos nus diante das verdades do Cristo? Quantas vezes nós nos demos conta das trevas interiores que nós já carregamos quando nos aproximamos de Jesus? E esse processo é extremamente saudável. Não é para a gente se punir, não é para a gente se martirizar, não. É um processo de autoconhecimento. É um processo de iluminação da nossa consciência. E o Evangelho de Jesus serve para isso. Como eu falei para vocês no início do estudo, o livro Pão Nosso e todas as obras dessa coleção Fonte Viva, esses livros, eles não são apenas comentários do Evangelho, porque o Emmanuel, além de ser um excelente, um exímio comentarista do Evangelho de Jesus, o Emmanuel é um imenso, mas é um enorme terapeuta da alma humana. Então aqui é um convite, ele está nos alertando. Quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa parte com Ele, a nossa parte com Jesus não é de tormento, não deverá ser nunca de tormento, mas é de mergulho interior, de busca de autoconhecimento, para que nós possamos nos perceber e enxergar as trevas interiores que nós ainda carregamos. E são muitas, né, minha gente? Olha, venhamos e convenhamos, nós não somos flor que se cheire. Então, são muitas. É o individualismo, o egoísmo. A gente às vezes acha que é melhor do que todo mundo, e às vezes porque está numa situação, seja social, seja familiar, seja trabalhista, seja qual for a condição, porque a gente está numa condição um pouquinho melhor, a gente acha que pode humilhar todo mundo, que pode passar por cima de todo mundo, que pode atropelar todo mundo, que tem que exigir de todo mundo. Não, gente, olha, a pessoa sábia, aquela que já adquiriu conhecimento suficiente, ela já entendeu que ela não pode exigir dos outros aquilo que os outros não são capazes ainda de dar. E nós não podemos exigir também dos outros aquilo que nem mesmo nós somos capazes ainda de oferecer, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, botar um freio, porque o exercício aqui é de conhecimento das trevas interiores que nós carregamos. E a Joyce está falando, muitas trevas, exatamente. Nós temos sombras que ainda nos constituem, sombras que nós carregamos, porque durante muitos séculos, durante muitos milênios, nós caminhamos de costas para a luz. E quem caminha de costa para a luz, caminha sobre a própria sombra. Eu já disse isso em um outro momento. Quando nós damos as costas para a luz, a gente caminha sobre a própria sombra. Por isso que é necessário caminhar sempre na direção da luz, porque a sombra vai ficando para trás. Pensem nisso. Mais uma coisa para a gente pensar. Então, Emmanuel diz assim, o quadro é muito significativo. O quadro de quê? Do obsidiado Gerazeno. É muito significativo. Porque para quantos fogem das verdades religiosas da vida... Isso aqui eu fiquei pensando, gente, ele diz assim, olha, o quadro é significativo para todos aqueles que fogem das realidades ou das verdades
das verdades religiosas da vida. Tu também, Joyce, vai começar a anotar minhas frases, já basta o Alberto, depois eu tenho que juntar tu e o Alberto para vocês escreverem os adágios de Adriana Paula. Te aguento não, Joyce. Então, olha só, gente. Ele diz, o quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida. Ele não está falando de religião no sentido de instituição religiosa, no sentido de igreja. Não é isso. Ele está falando de para aqueles que fogem das verdades religiosas da vida, para aqueles que fogem das verdades religiosas da vida, o cenário é significativo do jovem Gerazeno. Por quê? Porque normalmente quando a gente foge dessa relação com Deus, quando a gente foge da construção desse sentimento de religiosidade, quando a gente foge dessa necessidade que é íntima do ser criado por Deus, de se relacionar com Ele, de manter uma relação com Ele, de lembrar de fazer prece, de lembrar de ser grato, de lembrar de ler uma passagem que seja do Evangelho, meditar sobre ela, de praticar o bem, sabe? De procurar ser melhor. Quando a gente perde essa conexão com essas verdades religiosas da vida, normalmente, nós vamos absorvendo ao longo da nossa caminhada, como ele diz aqui, o elixir da angústia e do sofrimento. Eu fiquei pensando, foi tempo nisso aqui. Quando a gente decide abandonar as verdades religiosas da vida, quando a gente resolve abandonar a relação com Deus, quando a gente decide abandonar a nossa relação com o Pai, quando a gente vira as costas para as verdades terapêuticas do Evangelho de Jesus, quando a gente decide se tornar, por conta própria, ignorante das coisas da vida, e eu estou falando da vida em amplitude, quando a gente resolve virar as costas para a luz do Evangelho de Jesus, quando a gente decide agir pelo impulso, pelo instinto e abandona completamente essa nossa necessidade constante de sermos melhores, de sermos sempre melhores, essa necessidade de viver o bem, de fazer o bem. Quando a gente dá as costas para tudo isso, o Emmanuel nos diz que nós nos deparamos com o amargo elixir da angústia e do sofrimento, e que se apresenta muitas vezes em nossas vidas através do processo obsessivo, como é o caso do jovem Gerazeno, que está obsidiado por uma legião. E aí o Emmanuel diz assim, esses espíritos, aqueles que perguntam, o que eu tenho contigo, Jesus? Não me atormentes, que obsidiavam o jovem Gerazeno, esses espíritos, diz o Emmanuel, indiferentes e gozadores, costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Os debochadores, os ironizadores, que são muitos, que a gente tem ao redor da gente, no próprio planeta, os que ironizam a fé, os que ironizam e debocham dessa relação com Deus, da necessidade de construir essa relação com Deus, eles geralmente alegam que quem se agarra a uma fé, quem se agarra a um sentimento de religiosidade, de reconexão com Deus, normalmente tem o caminho banhado de lágrimas e o coração enevoado de tristeza, porque as pessoas acham que quem vai em busca da fé, dessa relação como ele diz aqui no começo, Emmanuel, dessa nossa relação com as verdades religiosas da vida, quem vai em busca desse reencontro com Deus, muitas pessoas debochando e ironizando dizem que as pessoas que se ligam à religião normalmente são aquelas que têm o caminho afogado de lágrimas e o coração enevoado de sombras, de tristeza. Porque a maioria de nós ainda caminha para Deus arrastado pela dor e pelo sofrimento, é verdade. Mas pelo contrário, eu sei, eu sei que quem resolve dedicar um tempo da sua vida para Deus, quem decide dedicar um tempo da sua vida para se tornar alguém melhor, quem resolve dedicar um tempo da sua vida para a vivência do amor, para a vivência da caridade, para a vivência do bem, que é esse encontro com os serviços da fé,
né? Que é essa nossa relação com os serviços da fé. Quem se decide por isso, ao contrário, mesmo que chore, sabe o porquê das lágrimas e compreende o aprendizado com as aflições da vida. Então, buscar, né, a relação com as verdades religiosas da vida, buscar essa relação com Deus, buscar essa reconexão com Deus é remédio salutar para a nossa saúde espiritual, mental e física. Que os debochadores, os ironizadores permaneçam com seus equívocos e desenganos, porque eles também um dia acordarão. Aí o Emmanuel termina o texto dizendo assim: tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos em maior ou menor escala, esses espíritos gozadores que debocham daquelas pessoas que vão em busca da vivência de uma fé verdadeira, em maior ou menor escala, esses debochadores são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Então, aqueles debochadores, aqueles ironizadores, aqueles que debocham, eles estão ali na companhia daqueles mesmos espíritos ignorantes e atormentados que obsidiavam o jovem Gerazeno. Ou seja, eles compõem a mesma legião. Gente, Emmanuel é maravilhoso. Eles estão na mesma legião de espíritos atormentados, ignorantes, que vivem mergulhados nas suas próprias trevas interiores. Então, quando eu estava falando mais cedo, né, comecei essa live, inclusive, comentando sobre isso, porque eu tenho lido em muitas redes sociais muitas críticas com relação às campanhas de valorização da vida, do Setembro Amarelo, e as pessoas criticando, porque só faz isso em setembro, e não sabe o porquê que é em setembro, não compreende que existe ali todo um processo, uma caminhada que culmina no mês de setembro, e mesmo que aquela instituição, que aquela casa, né, que aquela instituição religiosa esteja realizando aquilo só em setembro, ela pelo menos está fazendo a parte dela. Joyce, exatamente. Muitas pessoas associam religiosidade ligada à pobreza intelectual. E a doutrina espírita desmonta isso de uma maneira maravilhosa. Porque a doutrina espírita fala de uma fé raciocinada. É necessário estudar, meditar, pensar, compreender, para então se estabelecer a relação com Deus. Né? É porque até os dias que correm, nós compreendemos religião como um artifício de fuga da realidade, da dor e da pobreza que muitas pessoas viviam. Então a gente tinha a compreensão de religião como aquele remédio, né? Aquele consolo para quem não tem uma vida materialmente feliz. Porque era assim que muitos de nós, ainda pensamos na religião dessa maneira. E a doutrina espírita, porque a gente aprendeu isso também com o catolicismo. Venhamos e convenhamos. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica à Igreja Católica, né? Eu estou falando do catolicismo de um modo geral, como ideologia. Começaram a interpretar pobres de espírito como pobre mesmo, pobre de maré de si. E isso foi trazendo uma série de consequências. É que religião está associada à pobreza, não só pobreza intelectual, mas também pobreza material. E a gente tem que compreender que a fé, ela precisa ser raciocinada. Eu preciso ler, eu preciso compreender para poder viver e então professar minha fé. Quando Emmanuel fala de serviços, né? Quando Emmanuel fala de serviços da fé, ele fala de todos os benefícios que a nossa relação com Deus pode trazer para a nossa vida e para os outros. Olha, um professor que vai para a sala de aula e que não acredita em nada além da matéria, ele não está importando, não se importa se o aluno está com depressão, se o aluno está triste, se o aluno tem problema familiar, se o aluno tem problema financeiro, ele não está nem aí. Ele trata todos iguais, ele trata os alunos igualmente, ele trata as carteiras do mesmo jeito. Se ele é um professor que tem uma relação, estabelece a relação de religiosidade com Deus e com Cristo, ele entende que nós somos todos irmãos. Que a gente está no mundo para ajudar os outros a se melhorarem. Nesse processo de melhoria. Então, ele vai olhar para cada aluno como uma individualidade. E ele vai compreender que cada um tem suas questões, tem suas dificuldades. E isso serve para o advogado, para o psicólogo, para o padeiro, para todo mundo, gente. Serve para todo mundo, né? Porque a relação de religiosidade, essa relação de reencontro com Deus muda completamente a maneira da gente ver o mundo, ver a vida, ver as pessoas. Então, como eu estava dizendo, a gente está fazendo a nossa parte, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, vocês estão fazendo a parte de vocês, eu estou fazendo a minha parte, e a gente está fazendo isso não é só no mês de setembro não, a gente faz isso o ano inteiro,
Porque quando a gente se resolve a ser melhor, quando a gente se decide ser melhor, a gente começa a fazer as coisas melhores durante todo o tempo todo. O tempo inteiro. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Né? Então, hoje, né, fica aqui a lição do Emmanuel para a gente pensar qual é a nossa parte com Deus. Qual é a nossa parte com Cristo. O que é que eu tenho com Cristo? Porque o pretexto é esse. Capítulo 8, versículo 28 de Lucas. O que eu tenho com Cristo? Qual é a minha parte com Cristo? O que eu tenho colaborado para trazer para o planeta a vivência daquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos? É pequenas coisas, coisinhas pequenas. Não precisa ser herói, né? Fazer coisas assim monumentais, não. Pequenas coisas. É dar um bom dia para aquela pessoa que está na sua rua sentada todo dia, você passa e baixa a cabeça. E a gente cumprimenta a pessoa. Custa nada. É dar um sorriso para alguém que está num ponto de ônibus e você não conhece e você percebe que está triste. A pessoa vai achar que você é doida. Não tem problema. É melhor um doido feliz e de bem com a vida do que um doido dando um murro no vento, né? Pensar nessas coisas, né? Pensar nessas coisas. Era isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu adoro essas sextas-feiras. Já disse isso pra vocês, né? 1 milhão de vezes. Adoro essas sextas-feiras de manhã. Se eu pudesse, o Instagram deixasse, né? Que daqui a pouco ele encerra. Eu ficaria aqui muito tempo conversando com vocês. Quero dizer para todo mundo que conhece o Sheila aqui em Piripiri, que a gente está organizando a casa nova, né? A gente está com um novo endereço. A gente vai começar a divulgar daqui a alguns dias. A gente está estruturando tudo, colocando, né, tudo dentro do que manda as organizações sanitárias. Hoje a gente já recebeu o nosso dispensor de álcool, aquele de pé. Tá ajeitando tudo. Vai ficar uma lindeza. O Sheila aqui de Piripiri, para receber vocês, para receber todo mundo, para a gente poder, né, voltar às nossas atividades. E o Erivelto, quando ele tiver, né, o Sheila estiver abrindo, vou carregar o Erivelto lá pro Sheila, viu, Erivelto? Tô dando aí um recado, participar, conhecer gente, se envolver, sabe? Porque você é uma pessoa do bem, então, como todos nós. Precisamos colocar em prática os nossos talentos. Mandar um beijo aí pro Marco, eu vi que o Vini entrou. Um beijo, meu amor, um beijo para Pedro II, a Aninha, todo mundo lá do Cristo Consolador, a Joyce, a Deivila, um beijo, meu amor. A Anitta, que tá por aí também, a Andressa, a Jordana Brandão, ontem a gente, né, fez evangelho, já estamos aqui juntos, um beijo bem grande. A minha sobrinha, a Thalita, o Joaquim, a Neide, a Tailane, a Suzane, que tá por aí também, a Leda, o Justino, a Vera, minha gente, a Ana Célia, que tá por aí, a Beatriz, que é companheira assídua, né? O pessoal do Grupo Irmã Sheila, esse Grupo Irmã Sheila é de onde? É do Piauí, é novo, tá aqui em companhia com o Centro Espírita Irmã Sheila, muito obrigada pela companhia de vocês, estamos por aqui, o que precisarem, tá bom? A Bruna, muito obrigada pela companhia, a Vanessa, a Kelly, a Gleine, a Alessandra, né? A Aninha, que eu já falei, o Jefferson, que o Jefferson chegou hoje foi cedo, entrou foi cedo, né? Ó, um beijo bem grande, eu vou fazer a prece final, tá bom? Qualquer coisa, depois vocês compartilham com os amigos, manda para alguém, vai ficar lá no IGTV salvo mesmo, tá? E qualquer coisa a gente tá por aqui. É só entrar em contato pelo direct, se a gente puder ajudar, tamo junto, tá bom? Vamos então fazer nossa prece. Agradecer a Jesus e ao benfeitor Emmanuel por todos os ensinamentos que ele nos legou através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, realizando esse estudo e com o coração transbordando de alegria e de felicidade, por termos nos encontrado, nós e todos os corações aqui presentes, nessa festa espiritual. Que essas energias benditas se espalhem sobre todo o planeta Terra, levando luz aos que sofrem, esperança a toda a humanidade, coragem para o enfrentamento dos dias difíceis que ainda virão. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos guarde, nos dê um excelente final de semana. Que assim seja, graças a Deus. Amores, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, gratidão, um beijo bem grande. Aninha, um beijo para todos vocês, meu beijo, meu abraço, meu saculejo, tá bom?
Um cheiro, amores. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Tchau.